Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, tudo que rola no nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, vocês acompanham aqui todo dia, muitas notícias pra vocês. Quem quiser compartilhar esse conteúdo, compartilhem esse vídeo. Quem vocês quiserem mostrar tudo que rola, tudo que acontece no maior clube da América Latina com facilidade, nosso tricolor do Morumbi, nosso São Paulo Futebol Clube. Galera, e assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos, eu vou sortear 2 camisas oficiais do São Paulo. Para participar do sorteio, basta se inscrever, se inscreve aí e ative o sino, que você já estará participando do sorteio de 2 camisas oficiais do São Paulo assim que a gente chegar na marca de 50 mil inscritos. E galera, quem quer colaborar demais, quem gosta do canal e quiser ajudar demais aqui o canal, deixa o like e compartilhem esse vídeo, que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui. Não é brincadeira, o like aí é só vocês darem o like e isso ajuda muito no trabalho diário, por isso que eu peço pra vocês. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de um XBet, é isso mesmo, simplesmente uma casa de aposta fantástica, onde você pode dar os seus palpites e faturar uma renda extra, né? A 1xBet tem uma interface simplesmente fantástica, conta também com a parceria com Barcelona, Liverpool e Chelsea, então é muito confiável, né? Fora que na 1xBet você pode usar aí para dar os seus palpites nos principais jogos do Brasil e do mundo, Champions League, Sul-Americana, que vai começar tudo. Tudo você, o brasileiro, tudo você pode usar a 1xBet. E a novidade agora é que usando o cupom TIDI com X, você se cadastra no primeiro comentário fixado na 1xBet e usem o cupom TIDI com X, o bônus, para dobrar 100% o valor do seu primeiro depósito. Depositou 50, vira 100, 100, 200 e assim por diante até R$ 1.200, usando o cupom de bônus TIDI com X. Então vai aí agora, primeiro link do comentário fixado e se cadastra no XBet e não esqueça de usar o cupom TIDI com X para ganhar o bônus aí. Valeu, XBet! Galera, o São Paulo acabou de fazer um jogo treino no CT da Barra Funda contra o Curitiba, né? Jogo que o São Paulo ganhou de 4-3. O que é muito problemático, né? O que é muito vexatório, o que é ridículo de novo, né? Sei que alguns vão falar, Tidico, você tá louco, é só um jogo treino. Aí nós temos várias questões em volta disso que não dá, nós não podemos aceitar isso. A informação que vem, primeiro que vem esses treinos fechados, né? É impressionante como parece que ninguém pode saber o que tá acontecendo lá dentro. Eu sou a favor de você cuidar de alguma informação, cuidar de algumas coisas dentro do clube. Mas nós já vimos que se isso seria uma receita para você enganar seu adversário, para você desempenhar um melhor futebol, você fechar o treino, se isso fosse uma receita para uma coisa melhor, né, diferente, tudo bem. Mas não é, né? No caso do Rogério Ceni não é. E aí a gente tem esse resultado ridículo, que é muito por conta do histórico, do que nós estamos vendo. Aí vem a notícia, essa informação. Rogério usou o jogo treino com Curitiba para testar alguns jogadores, para testar algumas coisas diferentes. Faz mais de 1 ano e meio que ele tá fazendo isso, né? E não precisa ser jogo treino amistoso, pode ser qualquer jogo oficial. Ele só testa, ele testa, e não consegue chegar a nada, ele não tem nenhum esboço do que seja um time titular, de uma tática que ele vai usar, né? Então é muito ridículo, é muito ruim o trabalho, infelizmente. Se nós, aí vai falar, mas é um jogo treino, não sei o quê. Nós acabamos de passar pela pré-temporada, que é o Paulista, que foi ridículo, que era pro time ter feito alguns experimentos, que era pro time ter mostrado alguma evolução do futebol, e não acontece nada. Ah, tudo bem, fez 4, ganhou. É exatamente o trabalho do Rogério Ceni que a gente está acostumado. A gente vê uma inconsistência gigantesca, em alguns determinados momentos o time consegue fazer gol, só que aí a gente chega nessa parte da zaga. Nós tivemos no final do Brasileiro, da temporada passada, nós tivemos algumas falas do Rogério, né? E tanto agora no começo do Paulista, de que era ele deixando bem claro que queria melhorar o sistema defensivo. Ele queria melhorar deixar o time mais sólido defensivamente falando. Aí, depois do vexame contra o Água Santa, tem um jogo treino contra o Curitiba, independente desse resultado, esse jogo não importa em nada. Você toma 3 do Curitiba para um técnico que tinha alertado, que tinha avisado que iria olhar pro sistema defensivo. Aí a gente vê que ele tá colocando, que ele quer colocar 3 zagueiros, só que um dos zagueiros talvez seja o Rafinha. Então isso é simplesmente inadmissível, isso é simplesmente inaceitável.
Concordo que é um jogo treino. Se nós tivéssemos ganhado um brasileiro, se tivesse chegado em final de Libertadores e quase tivesse ganho, se tivesse perdido o Paulista, mas numa final jogando bola, aí eu concordo que só seria jogo treino. Mas o São Paulo coleciona fracassos com essa diretoria e esse técnico à frente do São Paulo, coleciona maus resultados, então não dá mais. Não dá mais para aceitar coisa assim de forma passiva. A gente sabe que o São Paulo, nós estamos alertando todos os dias, estamos suplicando, fazendo apelo, implorando todos os dias, porque nós sabemos que a condição de segunda divisão no Campeonato Brasileiro é real. Talvez pela primeira ou algumas vezes ela está muito real, porque a gente vê que o trabalho técnico não tem evolução, não tem melhora, não importa o que ele faça, não melhora. Já vimos que não adiantou, já está provado que com os resultados que ele teve, com tudo que ele mostrou, infelizmente o trabalho não deu certo. Eu queria ver o Rogério Ceni, que é um ídolo master, uma figura maravilhosa para nós São Paulinos, dando muito, ganhando, trazendo glórias para o São Paulo. Mas nós já vimos que infelizmente isso não vai acontecer. Nós já vimos que o trabalho não funciona, já está provado. Não é opinião. Ah, mas isso quer o quê? Quer ficar 2, 3 anos pro técnico dar certo? Se tivesse mostrado evolução, se tivesse chegado em finais jogando bola contra o Del Valle, lá chegou na final, mas ganhou do Ceará e do Atlético Goianiense. Se tivesse mostrado um baita de um futebol, arrebentando e perdesse os títulos, mas jogando bola, você fala, pô, mas nesse jogo aqui foi futebol, nesse jogo deu azar e tal. Mas nós vemos que não é isso, nós vemos que quanto mais ele trabalha, na condição de técnico, quanto mais ele põe a mão, quanto mais ele mexe nos times e nos jogadores, mais piora, mais ele inventa. O Luciano era atacante, com ele virou meia, Galopo não tem posição, Léo Pelé era zagueiro, ele manteve de zagueiro, deixou o Ferrarese no banco, Rafinha passa a ser zagueiro e muitas outras posições. O Wellington Rato não é mais meia, não é mais um meia atacante, virou um ponta direita, não rendendo o que podia, e inúmeros outros nomes. Sabe, manter Rodrigo Nestor, um cara que não está numa boa fase, ele continua mantendo. Então, por essas e outras, a gente já sabe, estamos alertando aqui que o trabalho não funciona. Mas eu tenho uma belíssima notícia em relação a isso, viu, gente? Ó, nós vamos conhecer hoje os adversários do São Paulo na Sul-Americana. Vamos ver qual é que vai ser a chave. Amanhã eu vou trazer vídeo para vocês falando tudo sobre isso. Vamos ver como é que vai ser o sorteio. Deixa nos comentários o que vocês estão achando, como é que vai ser. Eu já espero que lá na Sul-Americana já esteja sem Rogério Ceni e eu vou falar para vocês por que eu acho isso, tá, gente? Nós tivemos a primeira passagem do Rogério Ceni quando ele teve uma... Não foi bem uma briga, mas a gente sabe que teve uma briga no vestiário envolvendo o Cícero. Não dá para saber o que aconteceu ao certo, talvez o Rogério tinha chutado um negócio e pegou no Cícero. Nada demais, mas a gente sabia que o clima tinha esquentado ali no vestiário. E o Rogério saiu depois disso, né? Momentos depois daquele clima quente no vestiário, ele saiu do São Paulo. Nós tivemos o Aguirre, um histórico dessa gestão, né, dessa diretoria, que é a mesma, né, de sempre. O Aguirre, depois que brigou publicamente com o Nenê, né, que o Nenê não deu a mão para ele e tal, o Nenê brigou publicamente com o Aguirre caiu do São Paulo. Para mim, de forma injusta. Eu não tinha canal aqui na época, mas o trabalho do Aguirre não era esplendoroso, mas eu defendia a continuidade do Aguirre. Achei uma sacanagem muito grande ter mandado ele embora, porque o Raí, na época, tinha contratado ele, tinha feito um acordo com ele que se o São Paulo fosse para Libertadores, a meta era o Aguirre levar o São Paulo para Libertadores. E ele foi demitido em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Ele estava, tudo bem que o trabalho dele, ele estava em primeiro e começou a cair bastante o trabalho dele, aí a diretoria optou por demitir. Mas aquilo ali eu achei uma sacanagem, eu defenderia a continuidade do Aguirre naquele momento. Mas caiu depois da briga com o Nenê. Então nós tivemos uma briga escancarada do Rogério Ceni com o Cícero, que ele caiu, depois do Nenê com o Aguirre, me lembra se teve mais, viu, galera? Depois nós tivemos o Diniz. Eu particularmente não gostava muito do trabalho hoje. Acho que melhor que o do Rogério Ceni. O do Rogério Ceni é um dos piores trabalhos do São Paulo, mas eu não queria o Diniz de volta. Não gosto do trabalho do Diniz. Acho que ele tem um ataque interessante, mas a zaga é muito difícil. Eu não tenho saudades do Diniz. Concordo. Eu entendo quem defenda, quem fale. Eu entendo. Eu particularmente não gosto. Vimos o Diniz cair do São Paulo depois daquela briga com o Tietê. A gente já sabia que estava uma coisa esquisita dentro do São Paulo, mas depois daquele momento com o Tietchan, parece que foi o estopim para a demissão do Fernando Diniz. Então temos Rogério Ceni com o Cícero, Nenê com a Aguirre e Diniz com o Tietchan. O Crespo, depois nós tivemos um
uma vitória, né? Um título paulista que foi importante para nós pelo momento, não tira da fila, né? Da forma como a gente queria, seja com brasileiro, uma Libertadores, Copa do Brasil e tal, que nunca ganhamos. Mas aquele paulista não tirou completamente da fila, e aí as coisas foram complicando pro Crespo, e aí ele afasta o Benítez do time. Coisa que nós vimos o Benítez jogar muito bem aquele Paulista em alguns jogos que ele jogou. O Benítez ele entrava e ele realmente deixava o time mais solto, né? O Benítez eu gostava dele, eu achei que pelo pouco que ele jogou no São Paulo, ele fez boas partidas, ele teve boas atuações, ele tinha, né, características criativas, características interessantes que eu acho que eu achava que poderiam agregar demais pro São Paulo. E aí, depois do Crespo afastar o Benítez, a gente sabia que tinha uma coisa esquisita. Depois, quando o Crespo não pôde ir para um jogo contra o Corinthians, ficou aquele substituto dele, Juan Branda, que para mim não sabe nada de futebol, e ele tirou o Benítez inexplicavelmente contra o Corinthians, logo no comecinho do tempo. E isso também ficou muito estranho. Então talvez seja um indício disso, de um clima quente também no vestiário, que possa ter culminado com a demissão do Crespo. E agora nós temos a briga do Ceni com o Patrick, que o Ceni aparentemente ganhou. Temos a situação desconfortável do Ceni com Luan, Galopo, talvez, com vários jogadores, e a briga escancarada dele com o Marcos Paulo. Isso, para mim, é um grande indício de que o final dele está próximo, finalmente, do São Paulo. Até que enfim. Eu quero que vocês comentem, eu tô batendo nessa tecla aqui sempre. Para mim, ele cai mais ou menos, tá, galera? Na terceira ou quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sei que vocês vão falar, Tidi, a diretoria bancou e tal, mas eu acho que bancou momentaneamente. A diretoria não, vamos torcer muito, mas eu não acredito que a diretoria vai continuar com o Rogério Ceni. Realmente eles falaram que, por enquanto, o Rogério é o técnico do São Paulo, mas para mim é um roteirinho, é uma cartilha já bem prática, bem comum no futebol. Nesse nosso caso, ainda bem. Quero deixar claro aqui que eu sou a favor de continuidade de técnico, sim. Não gosto de pegar e olhar números nu e cruamente no futebol, só que a gente precisa defender a continuidade, a gente precisa defender um trabalho, a gente precisa criar, né, situações e discursos quando vale a pena. Quando você já viu mais de 1 ano e meio que o cara não sabe nada do que tá fazendo, infeliz para mim, tá, gente? Para mim, o Rogério Ceni ele não sabe nada do que ele faz no São Paulo. Ele tem uma péssima gestão de pessoas, ele não tem soluções estratégicas. Para mim, ele escala o time errado, ele pede jogadores. Para mim, é muito ruim realmente o trabalho dele como técnico. Então, um trabalho desse não dá para defender a continuidade. Se ele tivesse perdido todos os títulos até aqui, mas mostrando a evolução do time, tivesse jogado bola, a gente tivesse visto que os desfalques realmente fizeram a diferença, que realmente ele estava desfalcado nas finais e tal, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A gente viu toda a incompetência, né, uma incompetência unificada da diretoria, da comissão técnica, de vários protagonistas, que eu não vou nem falar aqui, vocês sabem quem são, e infelizmente não dá para defender um trabalho desse, mas agora, para mim, ele está perto do fim. Quero que vocês comentem, porque eu sei que esse assunto gera bastante polêmica. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sino, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.